Olá, meus amigos guardas municipais. Quem fala aqui é o PH do canal Movimento Voz Servidor. Eu preparei alguns recortes para falar sobre o nosso plano de carreira, cargos e salários. Em cima desse recorte, a gente vai navegar no campo do saber para entender o que está acontecendo com as nossas carreiras, aonde está o ponto crítico desse dano que as nossas carreiras vêm sofrendo, e a gente vai entender muito bem que nada aconteceu por acaso. São vários tipos de manipulações que ao longo dos anos se manifestaram e camuflaram. Hoje, a gente já tem o entendimento de que coisas aconteceram e manipularam as nossas promoções. A capa desse recorte, eu trabalhei em cima de uma escada para dar o sentido de que a gente tem que almejar o reconhecimento profissional. A gente tem que subir para a nossa promoção. Coloquei 2 servidores extremamente motivados, erguendo a mão. E também coloquei um indicador dando a visão do topo na carreira. A nossa carreira tem que ser manifestada em lei. E a lei para definir essa carreira, ela tem que ser uma junção de 5 leis. A gente tem lei federal, lei municipal, lei complementar, lei orgânica, e vai ser aí que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em cima da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, da lei 100 de 2009, da lei 135 de 2014, da lei 94 de 79, da lei 13.022 de 2014. Começando pela lei orgânica do município, a gente vai navegar no artigo 5º, que versa sobre todo tipo nocivo da discriminação. E a autarquia GM Rio navega nesse campo com muita tranquilidade, porque ela discrimina em vários pontos os servidores da própria autarquia. Porém, eu não vou ler esse artigo 5º, mas vou ler o parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, que vem como capto o artigo 5º. O parágrafo 4º fala assim, são proibidas diferenças salariais para trabalho igual, assim como critério de admissão e estabilidade profissional, discriminatórios por qualquer dos motivos mencionados no parágrafo anterior, respeitada a legislação federal. Então, vocês vão vendo que o parágrafo 4º já fala que são proibidas as diferenças salariais para trabalho igual. E a gente entra no nosso plano de carga e salário, nessa engenharia do mal, que é a Lei 135 de 2014, que a gente também vai navegar nela. Ela tem os níveis de 1 a 6 no cargo de guarda municipal, todos com a mesma atribuição e com um vencimento diferente. Isso é ilegal. O trabalho é igual. Todos têm que ter um vencimento. Se fosse te dar alguma diferença, tinha que ser em forma de gratificação. Então a gente perde muito com essas pegadinhas. E para piorar a situação, o nível 6, que tem o trabalho diferenciado do líder, ambos têm o mesmo vencimento. Isso é um absurdo, ninguém tomou uma providência, não teve um representante que entrou nessa seara, a gente não escuta essa narrativa e tem aí essa avalanche de prejuízo. Porém, o artigo 6 da Lei Orgânica do Município, ela dá uma luz. E ela também responsabiliza a autoridade competente que gera dano nos seus atos. E ela fala assim, artigo 6º, as ações e omissões do poder público que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais serão sanadas na esfera administrativa no prazo de 30 dias após requerimento do interessado, sob pena de responsabilidade da autoridade competente. E esse artigo 6 você tem que guardar. A lei orgânica do município tem que ser a bíblia dos guardas municipais. A gente não pode ficar sem essa lei maravilhosa que traz toda a soberania no trato do município do Rio de Janeiro.
E avançando nessa lei, a gente vai chegar no artigo 44, que fala sobre a atribuição da Câmara Municipal. Artigo 44. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre, inciso 8º, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Então, essa situação dessa narrativa que o plano de carga e salário tem que ir pelo prefeito, tem que cair por terra. O prefeito sancionou a Lei 135 em 3 de abril de 2014. Depois que virou lei, ele tem que cumpri-la. Se tiver que ter alguma revogação, são com os vereadores. Eles têm o poder, sim. O prefeito tem que sancionar. Porém, se ele vetar, os vereadores têm o poder de vetar o veto do prefeito. E enganaram a gente. Mas está aí, ó, artigo 44 da Lei Orgânica do Município. E os vereadores também podem, através do seu poder, elaborar, diante do ato do prefeito, crime de responsabilidade por não cumprimento das leis. Porém, eu vou falar agora sobre o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, que versa sobre a posse dos vereadores. Isso se encontra no artigo 52, no parágrafo 2º, que narra assim: caberá ao presidente da sessão prestar o compromisso de cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara Municipal. Observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que lhe foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Então, não tenho o que falar sobre isso aí. Eu não vi na lei orgânica, é obrigado a ver, e a gente tem que motivar, a gente tem que trabalhar as leituras para levar para os vereadores, que parece que eles não dão importância. É um absurdo. É um absurdo. Então, eles têm responsabilidade, sim, em cumprir a lei orgânica do município. Porém, sobre a responsabilidade do prefeito, se encontra no artigo 112 da Lei Orgânica do Município, que versa assim, ó: são crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentem contra a Constituição da República, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, especialmente contra, aí tem também uma série de incisos, e no 7º fala assim: o cumprimento das leis e das decisões judiciais. A Lei 135, ela é muito séria, não pode dar as costas para essa lei, e o prefeito tem que ser responsabilizado por não cumprir essa lei, tanto quanto o chefe geral da Guarda Municipal, porque a lei tem que ser cumprida. A gente não pode ficar sem as nossas promoções. Entrando agora na Lei 6 de 2009, essa engenharia do mal, que deu vida à autarquia, ela também é cheia de armadilha. A Lei 99 é extremamente perigosa, é punitiva. Ela é o câncer da autarquia GM Rio, mesmo sabedor que ela deu vida à autarquia GM Rio, porque ela é cheia de mentiras. E ela fala assim no seu artigo 15: para efeito dessa lei complementar, entende-se como merecimento o desempenho satisfatório do exercício do cargo público, mensurado quantitativamente por processo de avaliação de desempenho, como tempo de serviço e o período de exercício efetivo das funções no âmbito da GM Rio. Artigo 16. Os critérios para o processo de progressão e promoção, mediante avaliação de desempenho, serão definidos no prazo de 180 dias, contando a publicação dessa lei complementar por ato do Poder Executivo, que considerará. Então, vocês vão vendo que ele era um prazo, 180 dias. Isso aí surgiu no dia 15 de outubro de 2009. Estamos em 2024. Isso aí foi uma pegadinha. Porém, eles têm que ter uma lei para poder blindar os cargos deles. E que eles fizeram em 2014. Lançaram a Lei 135. Essa super engenharia do mal. A gente ficou sem nada. Em 2018, vieram com outra pegadinha,
que foi a artimanha de criar um novo plano de carga e salário, visto que a gente tem uma lei sancionada, mas criaram essa artimanha. Dali, comeram mais 6 anos. Hoje estamos em 2024 sem nada, diante de vários golpes que sofremos no decorrer das nossas carreiras. A Lei 100, ela é extremamente contraditória, porque ela fala assim no seu artigo 5º: o regime jurídico dos servidores da GM é o estatutário, com quadro de pessoal e plano de carreira própria. Gente, isso aqui é para brincar com a nossa inteligência. Isso é um insulto aos guardas municipais de base. Cadê a carreira própria? Cadê a autarquia que trata a gente como se fôssemos seletistas? Então a gente tem que trabalhar esse conhecimento. A Lei 100 também tem que ser a nossa Bíblia. A Lei 100 não pode passar batido. Ela tem muita pegadinha. Vocês têm que ler a Lei 100. Entrando na Lei 135 de 2014, que também é a super engenharia do mal, ela realmente blindou o cargo dos inspetores regionais e dos inspetores. Não vou falar do subinspetor nem do líder, que também são sofredores. Porém, o artigo 11 da Lei 135 de 2014 narra assim: a promoção dar-se-á sempre mediante o processo de seleção interna, realizado pela Secretaria Municipal de Administração através de edital, observando os princípios da transparência e da publicidade. Escutem bem. A promoção dar-se-á sempre mediante o processo de seleção interna. Quem fez a prova na autarquia GM Rio? Aí eu vou ver assim, mas PH, quando a gente estava na MV, a gente fez a prova. Não tem coligação. Não tem coligação. Trazer toda a estrutura de uma empresa para uma autarquia e deixar os servidores da própria autarquia sem nada, isso é imoral. Dá para fazer um trabalho um pouco mais humanizado, um pouco mais legal. Essa aberração tem que acabar. Visto que a Lei 135 foi sancionada em 3 de abril de 2014, a Lei Federal 13.022 sancionada em 8 de agosto de 2014, 3 meses após. E ela veio falando de carreira única. Carreira única não cabe prova. Então, a Lei 135, tudo que fala sobre prova tem que ser revogado, para a gente poder navegar no campo da legalidade e todos terem ascensão ao cargo. Temos aqui o artigo 12, que fala sobre o processo de seleção, tem que ser revogado. A Lei 135, ela deu um golpe nos guardas municipais. Deu um golpe. Ela colocou assim, ó. Primeiro, guardas municipais GM1 e GM2 serão posicionados nos níveis de 1 a 6, com base no tempo de efetivo serviço até a data da publicação dessa lei complementar. 2. Guardas municipais GM3, 4, 5 e 6 serão posicionados nas funções de comando de líder, subinspetor, inspetor e inspetor regional, respectivamente. Aí está o golpe. Eles fizeram o próprio enquadramento deles. Na mesclagem, colocou mais de 99% no cargo de submissão. 37, 40 inspetores, alguns inspetores regionais, não chega a 1% de todo o corpo de efetivo da autarquia GM Rio. Isso é um absurdo. Usurpação de funções, tudo quanto é jeito, guarda na competência do cargo, fazendo o trabalho de outro cargo, DS para tudo quanto é lado, e a gente aqui passando necessidade. A gente tem que tomar uma providência sobre essa situação. E estamos tomando. Esse material foi entregue na mão do nobre vereador, doutor Rogério Amorim, ele está apreciando esse material. E a gente vai trabalhar no campo da verdade, porque nós temos que ter coragem de encarar
toda essa balbúrdia. Vamos agora navegar na Lei 94/79, porque essa lei foi citada na Lei 135, mas também foi citada observando o puro oportunismo. O puro oportunismo. O artigo 6º da Lei 135 fala assim: as funções de comando e funções de regência descritas nos incisos 3º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar não se confundem com as funções gratificadas e cargos em comissões previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 119 da Lei 94, de 14 de março de 1979. Então, ele aí blindou, junto com a Lei 94, para poder dar para eles as gratificações, porque o artigo 19 fala de gratificações. Eles direcionaram o direito deles junto à Lei 94 para blindar as gratificações. Depois vocês vão lá e leem. Agora, quando usou a Lei 94 para observar um pouquinho, uma miséria de direitos para o chão de fábrica, para o guarda municipal de base, olha o que eles fizeram. Está aqui, artigo 7º da Lei 135 de 2014. E ela fala assim: a progressão dar-se-á automaticamente entre os níveis de 1 a 6, após o interstício mínimo de 5 anos de efetivo serviço em cada nível. Escutem bem e guarde este número: 5 anos. A Lei 94, no artigo 40, ela é muito clara e objetiva. E ela fala assim: artigo 40, será de 3 anos de efetivo exercício a classe de interstício para a progressão. É muita falta de responsabilidade, muita falta de respeito com as redes públicas. Se você tem uma progressão para ter reconhecimento no teu cargo de 3 em 3 anos, colocaram de 5 em 5 anos em 6 níveis. Acabaram com a nossa carreira. E essa lei tem a digital. Essa lei tem a digital de um representante. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu participei daquela votação. É muita maldade. Mas a gente vai descortinar toda essa maldade. A gente agora vai entrar na Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Esse estatuto, ele deu um presente para a gente, porque é através desse artigo 9º que fala sobre a carreira única. Não é o PH, não é o colega do PH que está falando, não. Isso é lei, uma lei federal, a lei orgânica, no artigo 30, inciso 2º, diz que uma lei federal em conflito com a lei municipal tem que suplementar no que couber a lei federal. E o artigo 9º fala assim: a Guarda Municipal é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme dispuser em lei municipal. Qual a lei municipal? A lei orgânica do município, a lei 94/79, a própria Lei 135, em consonância com a Lei 94. Então, a bagunça tem que ser arrumada. A gente não pode mais viver no campo da ignorância, porque a ignorância dói, a ignorância machuca, a ignorância adoece. A gente não pode viver mais nesse campo. A gente tem que ser realmente escravizado pela lei. A gente não pode ter dono. A gente tem que ter respeito ao nosso chefe, respeito à nossa instituição e uma supremacia do respeito às leis. Se escravizar perante o que a lei fala, em cima de todos os pontos. Porque é assim que tem que ser e é assim que a gente vai chegar no reconhecimento profissional. Agora eu vou me despedir. Vou me despedir com muita gratidão por vocês, mas vou fazer aquele pedido mágico. Por favor, guardas municipais, se inscrevam no canal. Guardas municipais, se inscrevam no canal. Dê um joinha. O YouTube adora isso. Vai impulsar nossos vídeos, vai deixar a gente motivado para a gente fazer mais material. Entre e critique o nosso trabalho.
faça parte dessa corrente de representação, dessa inovação. Vamos se aproximar. A gente está muito ligado em tudo que está acontecendo. E vamos sempre, com muito respeito, ir atrás dos nossos objetivos, que é, primeiramente, preservar a integridade física e moral da autarquia GM Rio, que é a fonte do nosso ganha-pão. E depois vamos lutar com muita força pelos nossos direitos e garantias. Então, mais uma vez, fiquem com Deus e um beijo no coração de todos vocês.